Vossa Senhoria confirma que é vice-presidente do Instituto Força Brasil? Sim. E que o presidente é o coronel Elcio? Elcio Bruno de Almeida. Que aqui esteve, é também um dos investigados dessa comissão parlamentar de inquérito. Sim. O Instituto também é investigado na CPI no inquérito por disseminação de fake news na pandemia. Eu queria fazer algumas perguntas em função disso. Como o Instituto Força Brasil é financiado, vice-presidente? O Instituto Força Brasil, o Elcio já o tinha de forma informal. No ano passado, ele me procurou para que ele queria formalizar o Instituto e me apresentou os estatutos e eu prometi de fazer um aporte no Instituto para custear o Instituto por um período até que ele tivesse operando e tivesse com a captação, tivesse os membros para que pudesse andar por conta própria. Então, a pergunta é exatamente, eu perguntei como o Instituto Força Brasil é financiado, vice-presidente? O custeio desse instituto foi uma colaboração minha. O senhor custeou? Sim. Tá. O Instituto recebe recursos públicos? Que eu saiba, não. Não sabe? Estou com o estatuto aqui até. Mas ele... Não sei o que é o estatuto. O estatuto ele já deve ter, porque o senhor gostaria do estatuto do Instituto? Não, eu peço que entregue, por favor, a secretaria da mesa desta comissão. Nós já temos, porque quando o coronel Elcio esteve aqui, Bruno, ele já entregou à comissão parlamentar, mas recebemos com muito prazer. Qual é a estrutura de comando do Instituto Força Brasil? O Instituto Força Brasil, a executiva, os executivos que comandam ele ficam em Brasília, e eu tinha uma posição institucional em São Paulo, então eu não participava da gestão de nada ou do dia a dia do Instituto. Como eu fico em São Paulo, ele me apenas apresentou a pauta, os objetivos que estão no Estatuto, e eu, em concordância com eles, ingressei como vice-presidente institucional, que é não executivo. Continua? Sim, mas nós estamos deliberando... O senhor continua mesmo sabendo que o presidente quis vender vacina, da qual o senhor é contra? O senhor continua vice-presidente? Levou o representante da Davat? Não entendi. Veja bem, o presidente dessa instituição tentou vender vacina da Davat. Tentou ganhar uma ponta lá, tá bom? O senhor é vice-presidente aqui, disse que não se vacinou, que os seus filhos não se vacinaram, que a sua família não se vacinou. Mas o senhor continua com o cara que quis vender vacina. Lá, vice-presidente do Cabo. Mas o coronel Elcio, ele confessou aqui que iria sair da... Então, nós estamos discutindo ele isso. Ele disse que não queria mais saber. Nós estamos lembrando. Então, deixa eu esclarecer. Pediu perdão e tudo. Não, mas isso faz tempo. Mas fez autocrítica. Mas faz tempo. Isso já deu tempo suficiente até para criar um novo instituto. Mas foi quem levou o representante para sair. O Ministério. Veja bem, porque aí há uma incompatibilidade. Desincompatibilidade de pensamento. Não é compatível. Por quê? Se o coronel, que é coronel também, né? Coronel Elcio Bruno. Elcio Bruno, presidente do Instituto Força Brasil, o senhor como vice-presidente, ele quer vender vacina, utiliza as relações que tinha ali, que foi a facilidade maior do mundo. O cara entrou lá, aconteceu, entrou reverendo, entrou não sei quem, era uma gama de gente querendo vender 400 milhões de vacina. O senhor soube disso, é vice-presidente desse instituto, o senhor teria que ter dito, meu amigo, é o seguinte, ou fica a tua ou fico eu. Nós dois não dá mais para... A gente discorda. Está dando tilt no relacionamento, posso entendeu? Responder sobre isso, senador? Não, eu só estou perguntando. O senhor continua lá? O senhor já me respondeu. Não, eu quero responder. Nós tivemos uma reunião onde está sendo deliberado que se vai trocar a diretoria toda, se vai entrar pessoas novas ou se vai ser extinto. Isso que o Elcio lhe prometeu. O que o senhor acha que ele... Está em andamento. Não, mas ele foi vender vacina. O senhor achou isso legal? Eu não tenho... Só para deixar claro, eu não participava da gestão e não tenho nenhum ato de gestão meu. Mas o senhor é vice-presidente. Por que continua sendo vice-presidente de gestão? Eu queria fazer algumas perguntas em função disso. Estamos tendo a discussão sobre o que fazer com o Instituto, se continua essa história. Por favor. Ele acha que a vacina da Davat é boa.
O que é, o senhor Ele não acha boa, a da Pfizer, a da AstraZeneca, a Coronavac. Acho que ele pode achar que a da Davat é boa. O que é que o senhor acha da vacina da Davat, cujo presidente do Instituto Força Brasil levou os representantes ao Ministério da Saúde, né, e denunciaram depois aqui nessa comissão que o governo, através do diretor da DELOG, como é o nome, só para... Roberto Ferreira Dias havia pedido R$1 de propina por dose. Ele lamentou tudo isso, tentou explicar por que levou essas pessoas para negociar, não explicou. Quer dizer, a presença de Vossa Senhoria nesta diretoria, eu não estou querendo, evidentemente, saber disso exatamente, mas ela expõe, né, todos que participam da diretoria, porque a audiência estava pedida pelo Coronel Elcio, que é o presidente, Vossa Senhoria é o vice-presidente. Eu peço para botar esse vídeo aí rapidamente. Vou ter que responder. Quem são os diretores do Instituto Força Brasil? Só para lembrar o que nós perguntamos a ele. Com respeito ao Instituto Força Brasil, seus membros e suas ações sobre este ponto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Até com relação de quem são os diretores do Instituto, presidido por Vossa Senhoria? Os advogados o orientaram a não responder, é isso? Só para que haja um entendimento dessa comissão e quem está acompanhando nossos trabalhos? Nesse momento, o presidente sou eu, o vice-presidente é o Otávio Facuri, e as principais diretorias, diretoria de projetos, o Marcelo Lima, diretoria de administração, Coronel da Reserva Aguiar, e diretor jurídico, Igor Vasconcelos. Respeitosamente, qual é a sua relação, senhor Otávio Facuri, com o Coronel Elcio Bruno de Almeida, presidente do Instituto Força Brasil? Isso é importante para a investigação. O Coronel Elcio Bruno, Coronel Elcio Bruno de Almeida é um amigo pessoal, que eu já o conhecia antes. No Instituto Força Brasil, eu assumi uma função institucional sem poderes deliberativos, apenas como filântropo que ajudou a iniciação do Instituto e... O senhor patrocinava e o senhor fez que... Eu ajudei o custeio, para alugar um escritório, para começar a contratar advogados. Já respondeu. Isso é o custeio. Não tive ato de gestão no Instituto. Em relação à Davat, essa história toda, que eu soube depois, eu só vinha saber da reunião com o Davat que tinha, depois que aconteceu, até porque eu não fico em Brasília, fico em São Paulo, tenho uma outra vida, uma vida empresarial, uma vida de trabalho, de outros negócios. Vinha saber depois que ela aconteceu. Tanto que eu não fui citado por nenhum dos depoentes aqui, não conheço nenhum dessas pessoas que estão envolvidas nessa transação. Não fui citado por nenhum deles, então... A única colaboração que eu posso dar é dizer exatamente isso que eu estou falando, porque eu não sei mais nada a esse respeito. Perfeito. Por que o Instituto Força Brasil, então, fazia tantas publicações que criticavam o isolamento social, o uso de máscaras e as vacinas contra a Covid? São atos de gestão de quem geria o Instituto aqui em Brasília. Ato de gestão? Das pessoas responsáveis pelo Instituto, da gestão. Das pessoas responsáveis pelo Instituto, inclusive do vice-presidente. Então, eu acabei de dizer para o senhor que eu não tinha ato deliberativo, minha posição era consultiva, figurativa. Digamos, até o custeio, quem doava era senador, Vossa Senhoria. Ontem mesmo o senhor mencionou que não tem problema nenhum pedir patrocínio. Ele não pediu patrocínio. Claro. Eu peço para exibir o gráfico aí, por favor. Essas aqui são publicações do Instituto Força Brasil. Senador Girão. Não importa, cara. Eu não mexia nisso. Por favor. Uma opinião sobre isso. Publicações do Instituto Força Brasil. Publicações do Instituto Força Brasil.
Tá bom, eu queria fazer algumas perguntas em função disso. Quem era o responsável por essas publicações? O senhor Otávio Facuri? Não sei exatamente Não quem era a sabe. pessoa. Quem definia o conteúdo dessas publicações? Também não sei, eu fico em São Paulo, senador. E em relação à opinião minha, eu não quero dar minha opinião a respeito do mérito da postagem. O senhor já deu, já falou sobre isso. Sim, mas em relação a quem opera as redes, eu não sei mesmo. Então o senhor não sabe quem opera as redes, quem definiu o conteúdo, nem quem era o responsável pelas publicações? Não. E o senhor é vice-presidente que pagava o custeio. E não sabia nada Senador, disso. eu fiz uma colaboração para o CEPAC, também não sei quem fez a postagem do CEPAC, quem ligou. Eu colaborei pela a pauta e pelo objetivo que me foi apresentado. Eu colaborei com o CEPAC, eu não sei quem colocou na rede social do CEPAC a chamada, quem fez o e-mail, quem abaixou a cortina. Com todo respeito, senador, eu sou um filântropo. Eu sei. Então, Os senhores, quando recebem doações de campanha, também o doador não vai dizer o senhor como o que o senhor faz com o dinheiro. O senhor decide a sua coordenação de campanha. Mas isso é público. Então, pois é, mas não é o doador que decide. Então, no meu caso, é a mesma tudo coisa. é público. Eu estou perguntando exatamente sobre respondendo. coisas do Instituto que não são públicas. Mas eu estou respondendo. O meu papel aqui, me desculpa, o meu papel é perguntar. Então, eu respondi com todo o respeito ao senhor. Tá, então eu vou perguntar claramente. Por que então o site do Instituto Força Brasil, e suas contas nas redes sociais foram tiradas do ar após a vinda do coronel Elcio Bruno a essa comissão parlamentar de inquérito? Mais uma vez, senador, eu não sei dizer por quê. Não estou querendo que Vossa Senhoria responda mais do que o que está respondendo. Eu estou satisfeito. Qual a relação de Vossa Senhoria com o ex-secretário executivo Elcio Franco, coronel Elcio Franco? Não conheço. Do Ministério da Saúde. Não conheço. Não conheço. Vossa Senhoria ultimamente financiou alguma atividade do Instituto Força Brasil? Não, eu tenho feito apenas as colaborações programadas, que eu tinha programado no combinação inicial, e ultimamente elas foram cessadas. Qual foi a última? Foi antes eu não me engano exatamente, se eu não me engano exatamente, deve fazer uns 2 meses que foram cessadas. Eu não tenho exata data, mas foram cessadas.